Eu não sei o que vocês já viram de física quântica, mas tem um vídeo, um filme muito interessante que se chama Quem Somos Nós? E eu acho que ele ilustra bem o que é a física quântica na prática. Ele é meio assustador, mas tem no YouTube, porque não tem mais. Se chama Quem Somos... Ai, que bom, Ricardo, que o som tá ótimo. Se chama Quem Somos Nós? Então, é o tipo de vídeo que a gente tem que assistir umas 10 vezes, né? Ah, por quê? Porque tem um monte de caras que estão lá, que são cientistas mesmo, né? Então, eles falam, e a física quântica ela é muito difícil de assimilar num primeiro momento. Então, eu assisti, sem brincadeira, acho que eu já assisti umas 10, 20 vezes esse vídeo, Quem Somos Nós? Um outro vídeo que é um misto de ficção e realidade, quer dizer, tem um pouquinho de Hollywood, é o Segredo, também. Ele tem muita coisa ali de física quântica e de neurociência. E um outro é o Lei da Atração, que também tem a ver um pouco com física quântica e neurociência. Vocês devem estar... Oi, Bata, Cláudia, tô vendo quem tá entrando, Ferzinha, desculpa quem eu não comentei, porque às vezes eu tô falando e as pessoas e vai entrando, né? Agora, por que eu fui para física quântica, né? Que é isso que as pessoas me perguntam. Primeiro eu comecei na neurociência, porque muitas das coisas que eu falava em liderança, vendas, negócios, vinha aquela conversa. Ah, não, mas isso não tem como provar, isso é ficção, isso que você está falando não se aplica. E aí eu comecei a estudar o comportamento humano quando eu fiz RH, né, gestão de pessoas, administração de empresas com foco em gestão de pessoas. E aí eu comecei a fazer outros cursos, né, coaching, coisa e tal. Só que tudo que eu falava, as pessoas ficavam meio céticas, né? Primeiro que tem aquela coisa, né? Porque é mulher falando, né? A gente não pode ser hipócrita e achar que não tem isso, tem sim. E aí eu fui para a neurociência para pelo menos trazer a ciência para o universo das empresas, né? Para o universo do bem-estar, da atividade física, entender por que umas pessoas tinham sucesso, outras não, por que umas pessoas elas superavam as crises com resiliência e outras sucumbiam, fracassavam, né? Ficavam doidas, enfim. E a neurociência chegou num dado ponto que o professor do curso de neurociência, ele falou uma coisa e foi em inglês, né? Porque a gente tem pouca coisa aqui no Brasil, infelizmente. O que tem é o povo do cola copia, né? Sabe aquele que escuta a minha palestra e depois vai dar o curso à tarde? Não sabe nem onde é o cérebro? Mas esse cara, ele é um cara que trabalha neurociência, né? É um neuropsiquiatra e ele deu essa palestra. E aí, no final do treinamento, que a gente ficou quase uma semana em treinamento com ele, ele falou assim, olha, gente, mas a neurociência não é tudo isso. Aí eu falei, caramba, eu não acredito que eu fiquei 10 dias aqui, quase, né? Quase 10 dias. E no final, esse cara vem e fala que neurociência não é tudo isso, mas então se não é tudo isso, então onde é que eu vou procurar as respostas, né? Por quê? Porque a neurociência, ela estuda o cérebro, a massa cinzenta, né? A relação das suas emoções, né? A relação dos músculos com o cérebro e tudo aquilo que você pensa e aciona o hipotálamo, né? Ou, né, o intestino ou a sua glândula endócrina, né? Que é o músculo, para jogar neurotransmissores na corrente sanguínea. E baseado nisso, você tem os seus comportamentos, né? Que é uma pessoa talvez mais humorada, mais crítica, mais chatinha, outra mais autoastral. Só que a neurociência, ela tinha um limite, né? Ela explica, sim, alguns comportamentos, né, que eles são decorrentes de pensamentos. Então, tem pessoas que têm um determinado pensamento mais aberto, mais de oportunidades, vê o mundo sob um outro ângulo, e tem outras que são mais pessimistas, né? Então, vou dar um exemplo. Nessa crise, as pessoas que têm uma mente aberta, elas são mais resilientes. Por quê? Porque o cérebro dela, isso é neurociência,
o cérebro dela está treinado, então é treinamento, a olhar as coisas sobre um outro ângulo. Então, por exemplo, porque nós estamos confinados, né? Tá todo mundo dentro de casa, alguns de vocês provavelmente não. O Marcos Garcia, o Dr. Backup, agora que eu vi. Marcos Garcia, oi Marcos, tudo bom? E então, essa pessoa que tem uma mente treinada, resiliente, focada na solução, no sucesso, ela tem mais neurotransmissores, serotonina, endorfina, dopamina, e é uma pessoa que aguenta o tranco. A chance dela ter sucesso é maior. Ela olha para tudo isso e fala assim, ok, o fato é que eu não posso fazer nada, então o que eu vou fazer com essa situação? E ela começa a olhar o que de bom tem isso, porque o cérebro dela está aberto a falar, bom, ótimo, eu estou aproveitando para ler, estou fazendo atividade física, estou descobrindo novos negócios, estou ingressando no mundo digital, vou fazer vendas, vou transformar a minha empresa. Então começa a olhar a solução, vou olhar para o planeta agora tá bem melhor porque nós estávamos à beira de um colapso, então diminuiu a poluição, a Baía de Guanabara está limpa, os rios estão limpos, então. Essa é uma pessoa que a neurociência determina como uma pessoa que tem inteligência emocional e social, consegue se colocar no lugar dos outros e tem maior chance, graças ao comportamento dela, de ter sucesso. E aí a neurociência tem um outro comportamento, que é o comportamento daquela pessoa enfesada, mal-humorada, crítica. Enfesada por quê? Porque o intestino dela, que é onde ela fabrica os 80% de serotonina, está cheio de fezes, não funciona bem. Então ela está intoxicada, o corpo dela vive cheio de cortisol. Então essas pessoas, elas são mais para baixo, mais críticas, mais olham tudo errado, tá ruim, vai ficar pior, são medrosas, não elogiam ninguém, né? Elas acreditam que o medo é o que motiva, né? Isso tudo aqui eu tô falando é neurociência, eu tô fazendo a introdução, né? Tem aqui a Ferzinha Albuquerque que tá me perguntando se eu tenho porcentagem dessas pessoas. Do ponto de vista da neurociência, não, mas eu vou te dar baseado um pouco em outros estudos, espero que isso te ajude, né? Se a gente for olhar, né, o Brasil, então do ponto de vista do DISC, né, vamos imaginar assim, o que é o DISC? Nós temos dois extremos, um tipo mais autoritário, são 4 tipos, né, o diretivo que é mais autoritário, o C, que é mais crítico, que é essa turma aí, que tá ruim, vai ficar pior, são muito focados em números, não tem muita empatia. E nós temos a turminha aqui do meio, que é o interativo, que gosta de conversar, e o social, né, que é aquele cara mais tímido. Quando você junta esses percentuais, em termos de Brasil, vamos imaginar o seguinte, nós temos muito mais gente que conversa, interativo, comunicativo, e esse tipo em cima do muro. Então nós teríamos, Ferzinha, aproximadamente 70% das pessoas que é a turma em cima do muro, né? E aí, vamos imaginar que a gente tem ali eu vou arredondar, tá? Vou colocar 70 aqui, que é a turma em cima do muro, vou colocar 20% arredondando, não é preciso, só para arredondar, porque aqui a gente não está numa pesquisa. 20% é aquele povo crítico, né? Que tudo você tem que provar, tá ruim, vai ficar pior e não sei o quê. Quando a gente vai para Gallup, que é uma outra pesquisa, a Gallup, ela estudou no mundo todo o ambiente corporativo, as empresas, né? Então, esse estudo que eu te falei é do Brasil, baseado no DISC Profile, o perfil comportamental das pessoas de acordo com o mindset, né? Mais crítico, 20%, a turma em cima do muro, né? Vamos dizer ali uns 70%, e tem uns 10% que é aquele povo papo reto, né? Que não é nem muito simpático, nem muito, é mais um estilo mais retão, né? Então você vê que a gente tem aqui no Brasil a turma do olelê, passa lá em casa, mas é modo de falar, né? Em cima do muro. Por isso que a gente está nessa situação. Quando a gente vai falar da Gallup, aí você já tem uma outra pesquisa que é também mundial, com zilhões aí de pesquisados, e ela percebe o seguinte, que nós temos nas empresas 20% ou, né, no mundo, 20% é a turma
vamos tocar fogo, tá ruim, vai ficar pior, então vai vendo. Esse povo é minoria, né, que vive assim, mal-humorado. Só que a gente tem só 10% que é a turma que puxa e vamos fazer, vamos aí. E vamos conseguir, vamos ultrapassar. E o resto, de novo. Então, olha, 20% aí aumenta um pouco, né? 20% é a turma descomprometida, toca fogo, quer destruir tudo, tá ruim, vai ficar pior, não sei o quê. E nós temos 10% dentro das empresas que querem, se esforçam, são comprometidos com o país. E isso não é só empresa, né? Reflete fora. E o restante, sobrou quanto? De novo, 70%, por coincidência, vai vendo, é a turma em cima do muro. Então, por isso que a gente fica numa situação difícil, né? Tem os que fazem barulho são muito poucos, mas faz barulho, né? E o restante é aquela turma morna, em cima do muro, não faz nada, tá? Então isso é mais ou menos o percentual. Então muitos dos que estão aqui, né, provavelmente, não quero generalizar, mas vamos imaginar, talvez, eu acredito que não vai se aplicar aqui com vocês, tá? Por quê? Porque é outra cabeça, né, gente? Para ouvir sobre física quântica, o cara é outra cabeça. Não entrou qualquer pessoa aqui. Então aqui com a gente não vai se aplicar. Mas vamos supor que eu estou dando uma palestra. Eu já sei, por dedução da neurociência, toda a explicação, que eu vou ter 20% das pessoas, então tem 100 pessoas. 20 caras são os críticos, são os chatos, vão ficar me atacando, falando mal e não sei o quê. Vou ter 10% que vai aplaudir de pé e vou ter o resto da turma que fica ouvindo com aquela cara de paisagem, de egípcia, sem muita opinião, nem para um lado nem para o outro. E dessa turma, esses 10% são os que vão aplicar as teorias, né, do que eu trouxer. Então isso é física quântica. Física quântica trabalha os neurotransmissores, os comportamentos, os sentimentos, as emoções, né? E os nossos paradigmas, o nosso mindset, ok? Então eu não vou mais falar sobre física quântica, sobre neurociência. Agora vamos para o que é a física quântica e por que eu fui para a física quântica. Porque chegou um momento que travou, eu não consegui algumas respostas. Por exemplo, a física quântica ela não consegue falar sobre intuição, percepção, não consegue falar sobre aquela coisa que você tem pensa numa pessoa, a pessoa te liga, telepatia. Ela não consegue falar sobre campos de energia, que às vezes as pessoas sentem uma certa tontura perto da outra pessoa que está para baixo e não sabe por quê, né? E aí quando a neurociência não consegue comprovar, as pessoas podem ir para o outro lado, que é o do misticismo, né? Começar a derivar para ficar na mão, talvez, de curandeiros e coisa e tal. Nada contra, né? Ou pessoas que fazem outro tipo de coisa, porque a ciência ela ia até ali. Aí, aquelas coisas, né, que a física quântica explica, não é a neurociência. Você bota uma coisa na cabeça. Isso é a nossa primeira lição para você. Você bota uma coisa na cabeça e eu botei. Falei, tá, cara, o que esse professor quis dizer? Que a física quântica não é tudo isso. Eu falei, gente, eu gastei os tubos fazendo um curso de neurociência. Meu Deus do céu, e agora ele me diz que a neurociência tem um limite. E eu crente que eu já teria as respostas, né? E não. E aí eu falei assim, tem que ter alguma coisa. Olha a física quântica em ação. Você bota uma coisa na sua cabeça, você pensa muito naquilo, esse pensamento, a física quântica sabe que ele tem onda, ele se transmite, ele irradia, e aí aquelas coincidências que vocês não sabem por que elas ocorrem, né? Que você está pensando numa pessoa e ela te liga. Eu pensei, o que seria isso, gente? O que ele quis dizer? Onde que eu vou achar a resposta? E estou lá no meu computador, já tinha entrado esse e-mail do Amit Goswami umas 300 vezes, mas eu não tinha prestado atenção, né? E aí o que eu fiz? O meu olhar foi direto naquele e-mail, como se aquele e-mail tivesse iluminado na minha frente. E era um congresso aqui em São Paulo com o Amit Goswami. Quem já ouviu falar do Amit? Ele é um indiano
que está no filme, que eu passei para vocês aqui no início, que é o Quem Somos Nós, que é dificílimo de acreditar. Você fala, cara, isso é ficção, né? Já vou explicar por quê. E aí eu fui, né? Me inscrevi e fui. Né? E eu falava assim, Deus é pai. A primeira coisa que esse homem me fala, o indiano, né? O indiano que foi expulso porque defende coisas que os cientistas... Primeiro que ele é monista. O que é um monista? Acredita que tudo está interconectado. Como a medicina integrativa, a educação física que integra corpo, mente e alma. Ele acredita em reencarnação, que eu vou falar para vocês. Então ele foi expulso da comunidade científica porque são dualistas. Né? O monismo é uma coisa só. O dualismo é ou certo ou errado, ou bem e mal. E a física quântica não, é uma coisa integrada, né? E aí eu fui para esse congresso, é isso mesmo, tá colocando aqui o Marco Garcia, Amit Goswami do livro Consciência Quântica. Os livros dele são de físico, então é difícil, quando ele fala colapso de onda, ele coloca fórmulas, não localidade, é muito difícil. Então eu não aconselho se começar a ler os livros dele, vejam outras coisas que é bem difícil. Eu vou falar aqui alguns conceitos. E aí eu fui nesse congresso e o Amit pegou uma cadeira, como essa aqui, e falou assim, olha isso, imagina eu começar agora a palestra aqui para vocês e falar assim, esta cadeira não está aqui. Não está aqui. Eu fiz assim, não, gente, eu acho que eu vim no lugar errado. Eu tô ouvindo o cara falar que a cadeira não está aqui. Como não? Eu estou vendo a cadeira. A cadeira está lá, eu estou sentada na cadeira. Então esse foi o primeiro conceito de física quântica. Que ele quis dizer o seguinte, e aí se vocês não estão sentados, é melhor sentar. Porque eu saí de lá meio zonza, de tanto conceito que ele passou, e eu falava, Deus, se física quântica é isso, é coisa para maluco, beleza. Eu não vou conseguir acompanhar esse negócio. Onde é que eu vou usar a física quântica na minha vida? Em lugar nenhum, vão me internar se eu falar que a cadeira não está aqui. E aí ele explicou como que é a matéria, de fato. A realidade, né? O criar a realidade, cria a sua realidade de acordo com a física quântica. E aí eu entendi. Ele falou o seguinte, existem coisas que vocês estão vendo porque as partículas são mais pesadas, então você consegue ver a cadeira, mas existe uma outra dimensão que provavelmente está por aqui, convivendo na mesma dimensão ou um pouquinho acima, e aí os físicos quânticos defensores das supercordas acreditam em 10, 12 dimensões, que aí entra com as teorias do Einstein, de noção de tempo, né, de você presente, passado e futuro, de você existir. Olha que louco, não é? E aí eu olhei aquilo e falei, pera, então quer dizer que uma pessoa que consegue conversar ou falar com, sei lá, e aí, gente, começa uma coisa meio maluca, né? Porque quando você fala de dimensão, então quer dizer que o Chico Xavier estava falando, sabe um senhor espírita, ele fala com outras dimensões. E aí eles começam a falar que quando você morre, o corpo físico, a matéria densa fica, e a energia é igual uma lagarta, né, que vira uma borboleta, dissipa e vai para uma outra dimensão, que até tem um filme que é Nosso Lar, mas que não tem nada a ver com física quântica, mas é espírita, acho, de Allan Kardec. Então você começa a juntar Allan Kardec, você começa a juntar budismo, você começa a juntar o Jesus, a fala do Jesus quântico da Bíblia, e você começa a ver muitas coisas semelhantes, né? Com a ciência. E a física quântica, quando eu ouvi isso, vocês devem ter ficado meio assim, vou lá sair desse bate-papo que a Marinês está louca, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Não é que a cadeira não está aqui, né? É que você faz parte de uma realidade física, ela existe. Porém, é importante que você saiba que tem campos de energia por aqui.
né? Campos de energia, pessoas de talvez de dimensões mais avançadas que estão vendo você, mas que você não vê essas pessoas. E aí, por isso que eu falei no início que entra na coisa da espiritualidade e que algumas pessoas podem começar a achar que eu já tá falando de espiritismo ou qualquer outra coisa. Não tem nada a ver, é a física quântica. E nesta mesma linha, e por isso que o Amit foi expulso, eles são reencarnacionistas. Né? Então eles conseguem explicar aquela passagem da Bíblia que Jesus sai depois do terceiro dia. Né? Que ele fala, bom, a pessoa, quando ela tem a consciência quântica, ela consegue sair do invólucro, então ele trata isso como uma cápsula que quando a pessoa morre dissipa e ela vai para uma dimensão superior, né? E aí eles têm lá mais de 5.000 testagens de pessoas, crianças em especial, são normalmente as crianças, que ainda não bloquearam a mente, o cérebro, que elas conseguem lembrar de vidas passadas, né? E com provas, né? Não é que o cientista, ele não pode, porque eu lembro que eu fui um monge, né, aquela coisa assim que não tem como provar. Não, ele como cientista, essas pessoas foram naquele lugar, naquela gaveta, naquela terra, e estava lá enterrado a prova, por exemplo. Então, a reencarnação é explicada por essa linha, claro, da física quântica, né? Assim como eles explicam Deus, né? A molécula de Deus, assim como eles explicam várias coisas, só que em nenhum momento eles dizem que Deus não existe ou Deus existe, né? Eles trabalham nessa linha que você provavelmente aprendeu na escola, que o próton ficava girando em volta do núcleo do átomo, certo? Essa física quântica sabe que o próton salta, né? Se ele salta, aí começa a primeira coisa da não localidade. E o que significa isso, Marinês? Significa que todos nós somos feitos de átomos, né? Que estão mais concentrados, por isso a gente tem essa forma, mas em algum momento eles podem estar afastados na forma gasosa, enfim, só para você entender, eu não quero ser muito técnica, né, para vocês não ficarem assim, mas o que isso tem a ver com a gente? Então vamos lá. Quando eu penso nisso, e você tem uma mente mais aberta, e do ponto de vista da neurociência, no modo ON positivo, quer dizer, você consegue estar inundado de serotonina e endorfina, porque se você não consegue estar nesse modo de olhar oportunidades, de estar bem, de respirar fundo diante da crise, você vive num corpo físico. Então, você precisa dessa mente. É o elétron que salta. Eu falei, é verdade, Eden, eu falei outra coisa, né? Não, é o elétron que salta. Eu acho que eu falei outra coisa para você escrever isso, né? É isso mesmo. É o elétron que gira em volta, né, do núcleo, é o elétron que salta. E aí que tem todas as teorias, né, das dimensões. Obrigada, viu, Eden? Obrigada. Falei errado. E então é baseado nisso que vocês têm todas essas teorias de pensamento, de telepatia, por conta de você ter uma mente que está mais preparada. Tem pessoas que conseguem, por exemplo, quando eles fazem as pesquisas, né, eles deixam uma pessoa trancafiada, imagina numa sala, né, trancafiada, sem estímulo, sem nada, olhando uma imagem. E a outra, do outro lado, que é isso que eles falam da não localidade, que tem um nome, né, essa cabine totalmente fechadinha lá, e a outra pessoa consegue desenhar o que a outra está vendo. É claro que não é assim tão simples, tá, gente? Isso ocorre, né? É uma espécie de energia transitando de um cérebro para o outro, mas antes as pessoas elas ficam juntas, então eles fazem uma pesquisa, colocam os dois juntos, medita junto, que é para quê? Para os elétrons se conectarem dessas pessoas, para as mentes se conectarem e depois eles separam. Aí a gente vai ver o quê? Filhos com as mães, casais, né, que estão bem, irmãos, pessoas próximas que você pensa, amigo, né? Então, olha aí,
né? Uma das coisas que a física quântica provou em laboratório, que existe sim a transmissão do meu pensamento para o seu. Não sei quem já viu esses filmes de ficção científica, mas tipo, as pessoas não falam mais. Elas se comunicam pela mente, né? Então isso é uma possibilidade quântica sim, desde que você evolua. Então, tem as pessoas que fazem meditação, que conseguem controlar mais o cérebro, que elas têm essa capacidade, né? E uma das coisas importantes para você saber da realidade, por isso que é legal você trabalhar bem o seu corpo, né? Cuidar do seu corpo, para ele não se intoxicar. E aí vem meditação, massagem, atividade física, dormir bem. Quer dizer, o bem-estar como um todo, se alimentar bem, não se intoxicar. Calibrar essa mente para que a parte quântica do seu cérebro ele consiga, por exemplo, por meio dos neurônios espelho, captar melhor a energia que vem de uma outra pessoa, né? Quando você está bem e a pessoa está falando alguma coisa, você não tem só informação visual, não é só o meu neurônio espelho, como eu falo na neurociência, que está captando se aquela pessoa está mentindo, se ela vai te sacanear. Não, quando você está com o cérebro, vou falar nessa linguagem quântica, porque aqui ninguém é cientista, você consegue captar quando você vai se ferrar, quando essa pessoa vai te trair. Você capta quando você está bem. E acredite que você está certo. Sabe aquela coisa que você está indo no caminho, de repente, uau, esqueci a chave em casa, e você volta? Tem pessoas que não voltam. Tem pessoas que falam, essa informação está me desviando desse caminho. Isso é o cérebro quântico. Por quê? Você tem insights e alertas dentro do cérebro que não tem nada a ver com o neurotransmissor. Ou então você está indo por uma rua e uma voz, né, fala assim para você, cuidado, atravessa a rua. Quando você está bem, o cérebro equilibrado, essas energias são informações que não são do além. É importante que você saiba isso, não são do além. A velocidade quântica, então vamos supor, eu estou aqui, você está aí. Se eventualmente eu te conheço e se a gente se concentrar e você pensar alguma coisa, eu posso captar aqui, sem telefone, né? A minha energia, ela tem um raio de atuação de quase 100 quilômetros. Então eu consigo expandir aquilo que eu penso, a minha energia, para você que está a uns 100 quilômetros aqui de mim. Uma das coisas que o Amit não conseguiu, não existe estudo, se a gente consegue assim, né, pelo celular. Não existe ainda nenhum estudo. Mas vocês já devem ter ouvido falar de curas, de acupuntura, de reiki, impostação das mãos. Algumas religiões têm, né? O poder da oração, da prece. Isso tudo é física quântica. Porque quando você reza por alguém, né, independente da sua religião, ou quando você faz mantras, isso é energia, né? Tanto que tem um estudo, quando as pessoas ficam pensando muito, nesse filme Quem Somos Nós tem, as pessoas estão muito para baixo e ficam perto da água. Aí tem um japonês que fez o estudo, as emoções e como formam os cristais na água. É uma coisa impressionante. Quando é mau humor, bem-humorado, como é que a molécula da água fica. Então, assim, o que a gente está falando são coisas que a ciência vem comprovando, né? De você conseguir transmitir telepaticamente, isso é pensamento. Imagina, você conseguir manter um contato com uma pessoa tal que ela consegue ler os seus pensamentos, né? Por quê? Porque o pensamento é uma onda, é uma energia, ele vai de um lado para o outro. Teve um neurocientista que fez uma pesquisa, que até um cara famoso, agora Nicolette, uma coisa assim. Ele fez uma pessoa lá nos Estados Unidos, pessoa não, acho que era um bicho lá nos Estados Unidos e outro aqui no Brasil. Um queria comer lá e para comer precisava acionar uma alavanca e o daqui acionou. Teve um outro cara, aí esse experimento foi nojento, com barata. Ele botou um sensor na barata, né? E ele conseguia conduzir a barata pelo pensamento.
Já existem algumas pesquisas que as pessoas conseguem mover celular, que é o celular quântico, computador quântico, né, pelo pensamento. Então eles estão tentando fazer com que a pessoa treine o pensamento para ela movimentar uma cadeira de rodas, por exemplo. Então assim, tem muita coisa que é física quântica, mas claro, associado à necessidade desse cérebro, né? A gente está aqui. Alguém me perguntou aí sobre intuição, né? Foi o Marco, mas mais uma outra pessoa perguntou sobre intuição. Bom, você está sentado? Vamos lá. A intuição, ela existe. Ela vem por algumas formas. Eu vou explicar para você. A primeira delas, na noção espaço-tempo, quando eu penso em levantar meu braço, o seu cérebro captou nanosegundos de que eu faria isso. Só que você não percebe. Entende? Então, quando eu estou numa rua que é perigosa, que tem um ladrão me esperando, a onda pensamento dele vem na minha direção, porque ele está pensando em me fazer mal. Aquela onda vem para mim. Se eu tô com a mente fechada, eu não capto. Se eu tô com a mente ligada, então isso não é intuição. É uma onda pensamento daquela pessoa que bateu com o meu cérebro e falou, cuidado, tem alguém tentando te pegar. E eu desvio de caminho. Só que para isso o meu cérebro precisa estar aberto e coisa e tal. Tem uma outra intuição, Marco, e mais alguém aqui que eu não lembro quem foi que perguntou, que tem um livro que é muito difícil, mas quem for maluco feito eu, né, vai ler, que se chama Campo Akáshico. O que é o campo akáshico? Segundo alguns cientistas, eles não conseguem entender como é que os maias e outras civilizações, os egípcios, estando em áreas distantes completamente uns dos outros, como é que eles fizeram construções muito semelhantes. Então, aqui na América Latina, o outro lá não sei aonde, e também aqueles rabiscos, né, que esqueci o nome aqui na Terra, que vê do alto. Ai, gente. Bom, vocês sabem o que eu estou falando. Então, eles estavam tentando entender como pode civilizações que naquele tempo não tinha avião, não tinha como eles se conectarem falando as mesmíssimas coisas, né? Inclusive, alguns falavam de estrelas que veio do céu e coisa e tal. Então, eles chegaram à conclusão de que existe uma nuvem, né? Que nem o computador, a gente não salva tudo na nuvem, né? Ah, vou salvar na nuvem isso daqui no Drive, no Google, ou sei lá, né? do iPhone também, o iCloud. Eles dizem que o nosso universo tem uma nuvem, que todos os nossos pensamentos, experiências sobem, estão lá. Eles chamam isso de campo akáshico. E aí, as pessoas, quando elas querem resolver alguma coisa, elas acessam isso e é aquela coisa que você fala, gente, que ideia brilhante. Então, você na realidade acessou a história de toda a humanidade, como se fosse uma biblioteca, e aquela informação veio para você. Dizem, não sei se é fato, que o Albert Einstein ia para um quarto escuro e pedia, né, para vir as informações, que ele tinha a facilidade de acessar o campo akáshico. Que algumas pessoas, claro, né, podem... Linha de Nazca, isso mesmo. Ah, obrigada, Eden, tá me ajudando hoje. Ai, muito obrigada. É isso mesmo, as linhas de Nazca, aquelas na Terra. E então, esse campo akáshico é onde as pessoas vão buscar as informações. Sabe aquela coisa que você fala assim, vou jogar para o universo, né, que às vezes a gente fala e ele vai me responder? Provavelmente você acessa, né? E tem pessoas que acessam muito melhor esse campo akáshico. Elas têm uma mente tão bem treinada que eles conseguem acessar informações. E tem outras informações que estão dentro do seu cérebro mesmo, né? Da sua pastinha, da sua nuvem, que às vezes você vai lá e você caça e acha a resposta, né? Então, intuição ou uau! É isso, né? Pode ser destas formas, né? Você conseguir acessar o campo akáshico, você acessar a informação
que está aqui, né? Por exemplo, quantas vezes você pensou alguma coisa que você falou, cara, vou investir nisso, vou abrir uma empresa disso aqui. E aí passou um cara e abriu na sua frente. Você falou assim, não acredito. Por isso que eu brinco com os meus clientes, eu falo, gente, se você começar a pensar muito numa coisa, bota isso para rodar rápido, abre a empresa, vai lá, registra o nome, porque o pensamento começa a subir para o campo acástico, aí tem um maluco beleza lá na Europa que vai pegar a sua ideia. Você já não reparou que existe uma espécie de efeito contágio, manada? Acontece aqui, daqui a pouco está acontecendo do outro lado do mundo? Isso é, né, toda a parte da mente da gente com um monte de energias andando por aí que algumas pessoas vão captando e outras não, né? O Marco está falando aqui, a ciência do campo e o campo acástico tem uma teoria integral do tudo. Ai, gente, não vou falar muito dessas coisas mais difíceis, mas o que é a teoria do tudo? Eles têm que tudo está conectado, né? Então, por que nós todos estamos passando por tudo isso, né? E se a gente for pensar agora, nós temos que ter uma vibração, e não tem nada a ver com religião, nada disso, mas se você for religioso, esse é um recurso muito bom, a oração, para elevar a sua fé e a sua esperança, para sua mente não entrar nessa vibe negativa dos hipocondríacos, dos tocadores do caos e tudo mais. Uma coisa é você entender a realidade. É uma realidade difícil mesmo. Mas eu não posso permitir baixar a minha energia ou ficar deprê ou ficar achando que tudo vai acabar, perder a esperança e a fé, nem pensar. Nem pensar. Então a gente tem que fazer essa elevação da energia, porque essa é a energia do planeta, né, gente? Nós estamos vivendo um momento que é a energia do planeta. E a energia não está muito boa. Então, qual é o lado bom? Pô, o planeta está se recuperando, os mares estão lindos e maravilhosos. Então, se a gente tiver que fazer upload de pensamentos, que sejam coisas boas, né? Começa a mandar vibração boa para você também, olhar a oportunidade, não alienação, mas ver as oportunidades. Então, quando a gente está falando da lei do tudo, significa o quê? É como uma gripe. Eu pego, você pega, né? Então existe uma teoria que ela eu nem sei se eu vou conseguir a lei do tudo explicar, que envolve aquela coisa que todo mundo fala, né? Uma borboleta bate asas aqui, cria um tsunami lá no Japão, né? Ou todas essas coisas que eles estão fazendo que está abalando a estrutura do planeta, ou de perfuração, ou de teste de bombas, ou até essas pandemias. Então, a energia, o mau humor ou o bom humor, ele se propaga em ondas. E você entender isso é maravilhoso, né? Porque você sabe que você tem o poder, e aí vem a tal da lei da atração, né? Você tem o poder pelo seu modo de se comportar, pelo seu modo de agir, de atrair as pessoas certas. Então, olha quem está do seu lado. É só gente sacana, querendo te roubar, te enganar, te afanar e não sei o quê. Sabe por quê? Porque a energia tá ruim. Tá saindo essa energia que atrai esse tipo de pessoa, né? Ou será que eu tô sendo muito roubado, assaltado? Por quê? Tá dando vacilo, não tá com a mente preparada para escapar de sócios indecentes, pessoas que te roubam. Tudo isso é física quântica, é a energia, né? Você tem que ter, por exemplo, uma pessoa de baixo hertz, porque o pensamento é em hertz, né? Então é um AM/FM. Ai, gente, vocês não são do tempo do AM/FM, né? Sabe aqueles radinhos que tinha AM/FM? Como é que eu vou explicar? Ainda tem, não tem, gente? Esses radinho AM/FM? Fala alguma coisa aí pra mim, pra eu continuar esse exemplo. Quando você sintoniza no AM, não fica assim, aquele barulhão? Baixo hertz. Aí você fala, não, eu quero uma qualidade melhor de som. FM. Você vai lá e sintoniza uma qualidade de som melhor. Então, quando eu estou falando de física quântica do pensamento, quando eu começo a olhar as coisas como oportunidade, eu calibro a minha mente. Ai, tem gente falando que tem sim, graças a Deus.
você sintoniza, quando você está no hertz baixo, né, é uma energia densa, né, aquela pessoa que está a um passo de se suicidar, depressão, crítico demais, tudo tá ruim, vai ficar pior. Essa pessoa atrai esse tipo de gente também, que quer te roubar, quer tirar o que você tem, né? Essas pessoas, quando elas ficam reclamando da vida e você ouve, elas estão sugando a sua energia, entende? Elas estão tirando a sua energia e isso é fato. É fato, a energia dela tá vindo para você. Por quê? Porque ela tá puxando o que é seu. Aí quando você sai, você tá destruído, né? Você fala, nossa, tô destruído. Por quê? Você dissipou energia. O nosso corpo é um campo de energia, né? Então isso não tem nada de misticismo. Ah, eu tenho o poder da intuição. Você não tem poder coisa nenhuma. Todos nós temos poder de intuição, de percepção. Todos nós podemos ver, né? Com essa coisa dos elétrons saltarem de dimensão, tem gente que vê. Ah, porque eu vi o fulano, eu vi o futuro. Nós temos uma glândula pineal que está sendo descoberta. Você consegue prever. Por quê? Porque o tempo, a gente não sabe se a gente está em looping no tempo. Eu não sei se a Marinês está aqui no passado e no futuro. E aí a Marinês de hoje se conecta com a Marinês do futuro e ela consegue ver o que está acontecendo. Aí você fala, o cara é vidente. Você também pode ser. A ciência, não é porque a ciência não provou que você não tem essa competência, essa capacidade. Ah, porque o fulano imposta as mãos e me cura. Provavelmente você também, né? Só que essas pessoas, é claro, elas têm um dom de trabalhar com as energias, do mesmo jeito que tem as energias ruins, né? Daquelas pessoas que manipulam energias de bruxaria, de voodoo. Isso tudo entra na pessoa, por quê? Porque ela está na mesma vibração que o outro, né? Eu vou falar um termo aqui meio chulo, né? Mas por que macumba pega? Porque você está com medo daquela pessoa. Se você está bem, se você está alto astral, nada pega. Por quê? Ó, alta energia, baixa energia. Não pega, não tem como, é igual o imã, repele. Agora, você fica, ó dia, ó tristeza, ó azar. Aí vem outro, ó dia, ó tristeza, tá ruim, né? Mas a ideia tá péssima. Mas vai ficar melhor. Bum, tá, tchau, Ctrl Alt Del nessa pessoa. Ah, mas Marinês, na sua profissão, você não ouve muitas pessoas com problemas? Sim, eu escuto muito. Eu me blindo, né? E aí eu aprendo a lidar com isso. E é isso, Cleci, todos nós precisamos melhorar a nossa energia. E não é fácil, viu, Cleci? Não é fácil. Por quê? Porque a energia do planeta está muito densa. A energia do medo, ela é densa. A energia do ódio, ela é densa, da raiva, dos ciúmes. E tudo isso que nós estamos passando, né, a gente tem que ressignificar, tem que melhorar isso. Ah, mas eu não consigo. Faz atividade física até transpirar. Por quê? Porque a atividade física, ela enche o teu cérebro de endorfina e serotonina, melhora a energia. Medita, ouve uma música legal, lê um livro legal, não fica vendo notícia ruim, entende? Então é importante por isso. Então tudo é energia. Lembra? Foi a primeira coisa que eu falei da física quântica. E aí, qual é o filme que retrata também, além de todos os outros? A Matrix, né? Parece uma coisa de ficção, mas aquilo não é ficção, aquilo é a capacidade que a pessoa tem de, por meio das energias, transformar a realidade. Peraí, Marinês, quer dizer que eu posso transformar a minha realidade? Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Pode. Só não consegue porque você não quer. Você não botou foco. Talvez porque você está chamando a atenção das pessoas, se fazendo de vítima, que tudo dá errado. Porque se você acreditar em você, ó, faz um teste. Eu fiz, deu super certo. Quando eu quero alguma coisa, aquilo fica na minha mente e eu começo não de uma forma negativa, né? Não assim, quando eu falo de querer, não é assim, gente, ó, porque eu quero fulano, não. Nada que envolva outras pessoas. O que envolve a decisão do universo é você soltar a energia. Então eu sempre falo, eu dou o exemplo do elevador, né? Você entra num elevador. Aí você tá lá na sua cabeça pensando,
Puxa vida, eu precisava tanto vender meu apartamento, né? Ah, queria tanto que alguém comprasse meu apartamento. Aí eu boto isso na minha cabeça e entro. Aí tem uma outra pessoa dentro do elevador que tá pensando assim, puxa, eu tô precisando tanto comprar um apartamento aqui. E aí essas energias, elas podem se conectar e aí você olha para a pessoa olha para você, dá um sorriso. Ah, você é daqui? Pronto, conectou. É assim que funciona. É claro que não é pelo pensamento, tem que ter uma predisposição para acreditar naquilo, né? Ou você está num lugar e uma pessoa olha simpático para você e você tem uma ação em direção a ela. Quantas vezes eu fiz isso? Às vezes eu estou num lugar, vem aquela coisa assim para mim, dá uma olhada pro seu lado. Eu olho, tem uma pessoa sorrindo para mim, eu, tudo bem, como vai? E aí conversa vai, conversa vem, ela me indica um livro. Olha, um livro que eu estava querendo. Ou então tô descendo, tô vindo de um curso, tô descendo ali no aeroporto e eu falo, cara, eu precisava tanto de um negócio, aí eu olho para cima, tá lá um outdoor com a resposta. Gente, vai treinando. Isso daí não é um dom, é treinamento. Você não treina para barriga, para coxa, para o braço, treina a cabeça. O que você tem a perder? Nada, ué. No começo eu treinava, não saía nada. Depois eu vou treinando e vai saindo, né? Então, para isso tudo ocorrer, a mente não pode estar com o cérebro neurotransmissor do ódio, a tristeza ou azar. Então, Matrix é um exemplo de, nossa, aquilo, o dia que eu chegar naquela capacidade do Matrix, eu acho que já nem estou mais nesse planeta, porque aquilo é o máximo de capacidade do cérebro, né? Bom, já falei de criar a realidade, né? Como você consegue criar a sua realidade, botando foco. Já falei de intuição, telepatia, percepção, também é um negócio bem interessante, né? De você olhar e sentir o ar, né? Tá carregado. Isso é percepção, você tem que parar um pouquinho, né? Para sentir. E você consegue captar por quê? A energia que está no ar, né? Onda, pensamentos, elétrons, né? Saltando e coisa e tal. Dimensão. Falar que eu vejo alguma coisa, eu realmente acho que eu tenho um bloqueio. Mas eu conheço muita gente que fala assim, eu tô vendo uma pessoa de outra dimensão aqui. Que alguém fala assim, é um espírito. Não, não necessariamente, é uma pessoa que está vivendo numa outra dimensão. Mas pode ser também alguém querido seu que morreu e está ali do lado, né? Já falei de reencarnação, que eu anotei bastante aqui. Ah, o Marco falou alguma coisa de tudo conectado, né? Eu vou dar um exemplo que é assim. Existem, vamos supor, dois elétrons, né? E eles se conectam. E tudo que acontece nesse em não localidade. E se um gira para um lado, o outro gira para o outro. Então, o que você está conectando comigo aqui vai me afetar. É isso que quer dizer essa teoria, né? Do tudo. E eu posso te afetar assim como você pode me afetar. Por isso que essa convivência em família, se tem alguém dentro de casa que está com uma energia muito ruim, ele afeta todos os outros. E aí você começa a chorar e não sabe nem por quê, né? Porque tem gente com a energia meio destrambelhada aí no ambiente, né? Que mais? Dimensões já falei. Falei dos elétrons, falei da linha do tempo, né? Que a linha do tempo... já tá acabando a nossa live. Falei da linha do tempo, falei da lei da atração. O que é a lei da atração? É você fazer todo esse trabalho das suas energias não é que você vai atrair nada, né? Não vai atrair nada, tá aí. É que você não tá vendo, tá debaixo do seu nariz, né? Às vezes tem gente que fala assim pra mim, eu queria tanto uma pessoa legal pra ficar junto. Eu falo, nossa, passou na sua frente agora olhando pra você, a pessoa não percebe, né? Então a gente tem que começar a perceber as coisas que a gente quer que estão na prateleira do universo. É só você ir lá e pegar. Só que a pessoa não enxerga, né? Ela tá tão louca no hertz lá abaixo que ela não consegue perceber. Gente, abre o olho. Seria a mesma coisa que eu falar para vocês. Quantos carros de cor amarela, com exceção do Rio de Janeiro, tem aí na sua cidade? Nossa, mas não tem. Aqui só tem branco, preto e prata. Quando você bota o foco, você olha, pode ser com esses olhos ou com os olhos da mente, você começa a ver que tem bastante carro amarelo. Então, tudo que você quer está na sua frente. Alguma pessoa pode te trazer a notícia. Você pode olhar isso num filme. Uma sacada que eu te dou, entende? Então, você tem que liberar a sua mente, a energia daquilo que você quer,
para você atrair essas coisas e as pessoas nessa vibe. E gente que tá no hertz lá baixinho, ruim, tá ruim, cai fora, deleta. Eu bloqueio nas redes sociais, eu nem perco meu tempo. Por quê? Porque essa energia pode te afetar sim, pode te derrubar sim. Falar mais sobre a lei da atração, Cleci, também tem tudo a ver com a energia, né? De você atrair no sentido assim, não é que você atrai, já está aí. Eu quero o homem da minha vida, ele está perto de você, é que você não conseguiu vibrar na mesma energia que ele, positiva, não conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem a oportunidade de estar do seu lado. E é claro, gente, que tudo isso não é só energia, né? Quero ficar rica, quero um homem assim, assim, não, isso aí não existe, né? Você vibra na energia, aquilo que você quer e joga para Deus, sabe aquela coisa, joga para Deus e fica atento, né? Porque às vezes tá passando aqui no nariz e a pessoa tá assim, não existe, não tem. Pô, ela fechou os olhos, meu Deus do céu, é a história do elevador, os dois dentro do elevador, não conversa, não vai rolar nada, não tem comportamento, não vai rolar nada. Gente, então para quem chegou atrasado, eu falei do Matrix, que é legal, física quântica, falei do Lei da Atração, que tem um pouquinho de Hollywood, né? Mas algumas coisas também. O melhor de todos, o mais fiel à ciência, é o Quem Somos Nós, que tem no YouTube. É fantástico, você vai ver umas 200 vezes. O cara toca na testa dela e ela consegue ver as caravelas, para você ver, ela vê outra dimensão. Enfim, ali tem muita coisa que é difícil até de você entender a expansão da sua energia. Tá tudo aí, né? O mundo é uma prateleira. Você quer vibrar aqui ou você quer vibrar aqui? Você que escolhe. Agora, é fácil? Não, é treinamento. Tem que treinar a mente. A neurociência é o cérebro. Calibrar as energias e sai de reto Satanás, esse povo que te arrasta para baixo, né? Aqui não é o cara crítico que quer ver o seu melhor, né? Aquele cara do mal. Tudo que você faz tá ruim, nada presta, sabe que isso aí é energia ruim, isso aí pega, né? Energia ruim é pesada, é densa, vaza com esse povo da sua vida, seja quem for, até às vezes pode ser você mesmo que tem que mudar, e não é se alienar, tá? Então não entenda isso como alienação, é treino mental para você, é esforço, isso mesmo, Cris, esforço, disciplina, é aquela coisa. Gente, eu também caio na minha vibração. Às vezes eu vou vendo notícia, falo, opa, vibração tá baixando. Música boa, filme legal, falar com gente boa, calibra energia, vai treinar, toma um chá, curte, olha como o planeta tá limpinho, olha como o céu tá maravilhoso. Mas esse ditador, o Dória, não sei o que me acompanha, vê, eu falo, mas isso não me afeta. Gente, falta só 30 segundos para acabar. Muito obrigada, espero que vocês tenham curtindo. Vai direto pro IGTV e fica disponível. Beijo para vocês, perguntas mandem para mim no inbox que eu faço questão de responder. Obrigada e grandes energias para vocês. Tchau, tchau.